Bom dia, bom dia, bom dia! Hoje nós estamos gravando mais um Visão Agro Talk, né? Sobre o oferecimento da Nova Smar. Nova Smar é uma empresa de tecnologia especialista em soluções para a indústria 4.0. 47 anos de pura tecnologia. Para maiores informações, acesse o site smar.com/Brasil. É isso daí. Então você não pode deixar de nos acompanhar, porque tudo isso só está sendo possível por causa do patrocínio da Nova Smart. E hoje nós estamos com um tema super interessante aqui no Visão AgroTalk, biocombustível, discussão sobre o mercado, ciência, futuro e meio ambiente. Nesse podcast, sabe sobre todas. Desculpa aí, vamos começar de novo. Nesse podcast, você vai ficar sabendo sobre toda uma das meninas dos olhos dos produtores de cana, e é claro, do consumidor consciente. E nós estaremos junto comigo aqui, Alex Ramos, junto comigo, Adriana Dorade, a nossa jornalista do Visão Agro, e também o nosso convidado, o engenheiro mecânico Adriano Jajá Baraúna, presidente do Grupo Serial e membro da base, né? Então, só para dar uma resumidinha aqui, né? A gente fala sobre, na década de 80, o álcool abriu os olhos do mundo para a importância do biocombustível, mais eficiência, menos poluinte, mais barato e um produto de uma planta que é uma cara da rusticidade do Brasil. Ao longo das décadas seguintes, os motores e o mercado evoluíram e a realidade agora que é em um tempo não tão distante ao combustível fóssil, farão parte apenas do passado. Bom dia, Adriana. Bom dia, Alex. Bom dia, boa tarde e boa noite, né? Que é o que eu Claro, mas nós sempre estamos. digo. Exato. A gente nunca sabe a hora que o pessoal vai assistir, vai ouvir, aliás, assistir não, vai ouvir esse podcast, né? Mas nós estamos gravando agora pela manhã, porque ele vai ao ar às 6 horas da manhã. Então, bom dia para quem está acompanhando logo pela manhã, né? E boa tarde para quem vê à tarde e boa noite para quem ouve à noite, certo? Exato, Beleza, e Adriana? como a nossa estreia é pela manhã cedinho também, né? E a gente sabe que é uma tradição nossa gostar das coisas logo que elas estreiam, aí a gente acredita que muitas pessoas já acompanham na segunda-feira pela manhã. É uma alegria estar aqui novamente. Esses bate-papos são sempre muito gostosos, e ainda mais de um tema tão bom, como a gente já estava aqui, né, conversando nos bastidores, vamos deixar o pessoal curioso um pouco, né? Esse assunto é tão amplo e tão interessante que eu acho que uma hora não vai ser suficiente, viu, Alex e Adriano? Não, não. Adriano, bom dia, seja bem-vindo e é um prazer em conhecê-lo. Bom dia, Alex. Bom dia, Adriana. Bom dia a todos que estiverem nos ouvindo. Obrigado pelo convite. Estou aqui à disposição para falar para vocês da base, né? Como vocês aí anunciaram, e também sobre os biocombustíveis, que eu sou um entusiasta a respeito desse assunto, né? E a nossa empresa, o Grupo Cereal, nós estamos esse ano startando aí nossa produção de biodiesel, né? Que na verdade é o diesel também sustentável, biocombustível, no nosso caso aqui, feito do óleo de soja, ou seja, da soja em grãos. Fala um pouquinho da base, do grupo Serial. Fala um pouquinho para a gente entender a origem de vocês. Tudo bem, Alex. Bom, a base, né, nós somos um grupo de 9, vamos falar assim, agricultores ou pessoas ligadas ao agronegócio que resolveram se unir. Somos uma organização não governamental, apartidária, que busca promover diálogos entre o agronegócio, a sociedade e o meio ambiente, mostrando a todos a importância da agricultura sustentável. Então, a nossa ideia nesse mundo hoje que está muito de embate, né? As pessoas querendo trazer que suas ideias sejam verdadeiras sempre, nós estamos aí para construir essa ponte, para dialogar mais, para mostrar tanto que o mundo precisa sim se preocupar com o meio ambiente, como também o mundo precisa estar sempre preocupando com a produção de alimentos, né? A nossa sociedade, as pessoas, elas vivem e precisam dos alimentos que nós produzimos, né? Mas também precisamos produzir isso de maneira sustentável. Então, nós estamos aí para promover esse diálogo, né? A base, ela hoje está se estruturando e cada dia mais.
nós temos aí nossos, vamos falar assim, sites, né, nas redes sociais, né, todo mundo pode procurar aí sobre a base, né, e nas redes sociais, se quiser ter um pouco mais de detalhes do que fazemos, né. Então, o que significa base, né? Base significa Brasil Agro Society Environment. Então, ou seja, onde a gente reuniu nesses nomes, né, tudo aquilo que a gente quer falar a respeito de agronegócio, de sociedade e de meio ambiente. Então, nos procurem nas redes sociais para poder ter mais conteúdos do que a gente faz todos os dias, né? Todos os dias a gente está ali colocando algum conteúdo. Nós estamos hoje falando com todos os agentes aí do agronegócio, conversando sempre com a ProSoja, temos diálogo com a parte também de ONGs. Então, a ideia é essa, a ideia é que a gente esteja aí promovendo conteúdos importantes que tragam às pessoas um pouco mais de clareza sobre o que é produzir alimentos de maneira sustentável. Muito boa explicação. E a gente sabe, para a gente poder entrar nesse assunto de hoje, é importante que a gente volte um pouquinho lá atrás, né? Infelizmente, nós temos muitos brasileiros que trabalham contra o Brasil, contra a produtividade, contra tudo isso daí. Mas é na crise que nós mostramos a nossa competência, é na crise que a gente mostra quem é os brasileiros de verdade. Foi nos anos 80 que veio a crise do petróleo e o Brasil, a nossa região, respondeu através do Proálcool, né? Foi ali que nasceu o álcool nos anos 80. E você vê tudo de um produto que foi um dos primeiros produtos a entrar no Brasil, que foi a cana. Porque entrou a cana lá no Nordeste e hoje é um dos responsáveis pela nossa bioenergia, pela renovação do meio ambiente, entendeu? A gente fica muito feliz com isso. E realmente, aí, em cima desse produto, surgiu outros produtos, né? Aí veio o álcool. Eu lembro que nos anos 80, assim que começou o Proálcool, por causa de alguns maus brasileiros, né, a gente já tinha conseguido convencer a população de usar carro a álcool. Não sei se você lembra disso, Adriano, se era do seu tempo, mas eu do meu tempo, foi quando o açúcar no mercado, porque o açúcar é cotado em dólar, né? Ela é uma commodity, e quando o preço disparou lá em cima, o dólar foi lá em cima, o que os usineiros fizeram na época? Eles viraram toda a sua produção por o açúcar e esqueceram do etanol. E aí, quais era a imagem que a gente via no Jornal Nacional naquele tempo, Adriana? Milhares e milhares de pessoas na beira da estrada com um galãozinho, passando de posto em posto, tentando localizar um bendito álcool, e não tinha. Muitos carros parados nas estradas. Então, e fez com que realmente as pessoas voltassem a usar o carro a gasolina e o carro a álcool ficou realmente descartado. Mas com o tempo, com o preço, com a possibilidade de acabar o petróleo, né, o combustível fóssil, voltaram novamente olhar para o setor sucroenergético, para o álcool. Mas aí com uma condições, o mercado já não confiava mais no setor. Sabe o que tivemos que fazer? Foi quando criaram o motor flex. Então, se tem gasolina, se tem álcool, anda de álcool. Mas se não tiver álcool, anda de gasolina. E isso fez com que o mercado e o setor sucroenergético começassem a analisar com mais carinho. E hoje está aí. E respondendo, vem aí o biocombustível. E é sobre esse tema que nós vamos falar. Ô, Adriano, realmente o biocombustível hoje, a gente sabe que o Brasil hoje é movido pela frota de caminhões. E os caminhões usam o diesel. E o diesel ele polui. Quando se pensa em meio ambiente, quer dizer, o pessoal já começou a trabalhar e como buscar uma energia alternativa, um combustível alternativo. E aí é que entra o biocombustível, que hoje é feito através do óleo da soja, é feito através do sebo do boi, de muitas outras atividades. E fala um pouquinho isso daí. É muito importante porque pensa principalmente de abaixar o custo e também pensa no meio ambiente, né? Exato, Alex. Bom, você deu um resumo aí muito importante, né, sobre essa evolução dos biocombustíveis, desde a época do etanol da cana. E a gente precisa entender a primeira coisa, né, quando a gente fala aí de combustíveis fósseis, né, é o mal que esses combustíveis fazem, né, para o meio ambiente, principalmente para a camada de ozônio, né?
pois a sua queima, né, ele tem assim, um excesso de dióxido de E ninguém carbono. mais fala do buraco de ozônio, né? Mas ainda tá lá. Exatamente, né? Então, o aquecimento global está aí, né? Então, todos estão muito preocupados com isso. Após essa pandemia que, né, trouxe aí um novo mundo, né, para todo mundo, né? A preocupação ficou ainda mais forte. Você vê aí países como os Estados Unidos estão incentivando, buscando muito que haja essa mudança da matriz energética, né? De combustíveis fósseis para biocombustíveis. Há também países que estão investindo nos motores elétricos, os quais eu tenho um pouco de receio. Afinal de contas, nós precisamos entender e precisamos sempre buscar saber de onde vem essa energia, porque ela não nasce do nada. Então, essa energia vem de onde? Será que não estão queimando combustíveis fósseis para produzir a energia elétrica? Termoelétricas. Exatamente serão usados nos carros, né? Então a gente precisa questionar tudo isso. Às vezes, usar um carro elétrico puro e simples pode ser jogar a sujeira para baixo do tapete, né? Eu costumo lembrar muito do filme De Volta para o Futuro, né? Quando o professor chega com o carro do futuro, que na verdade é um futuro que já até passou, e ele abastece o carro, ele não liga o carro na tomada elétrica, ele pega resíduos orgânicos e joga dentro do carro. Eu acho que todo mundo lembra dessa cena. Então, esse é o combustível do futuro. O combustível do futuro está ligado a isso. Ele está ligado às coisas que são sustentáveis, que você consegue plantar, renovar, né? Transformar. Então, se a gente falar um pouco, por exemplo, do etanol que você acabou de dizer, o etanol brasileiro, ele é principalmente feito através da cana-de-açúcar. E a cana-de-açúcar não faz só o etanol, não. A cana-de-açúcar também faz... o bagaço da cana, ele é usado para produzir vapor, tanto para a fábrica que está produzindo o etanol, como para fabricar energia elétrica. Então, nós conseguimos, através da cana-de-açúcar, produzir o etanol que moverá os carros, automóveis, e também combustível, e também energia elétrica para toda a sociedade. Uma energia pura, feita de algo sustentável, renovável, que todo ano se planta novamente. Ou seja, você não está consumindo solo ali para fazer isso, você, na verdade, está até melhorando o solo para fazer isso. E o mesmo eu falo daquilo que eu tenho um pouco mais de propriedade, do biodiesel, né? O biodiesel feito, no nosso caso aqui do Grupo Cereal, do óleo de soja. Nós transformamos o óleo de soja em um combustível usado em motores mais pesados, que são os de caminhões que você levantou. Hoje o Brasil importa diesel. O Brasil está importando cerca de 13 bilhões de litros de diesel aí do exterior. Isso é ruim para a balança comercial, né? Isso é ruim em termos logísticos, porque o diesel vai chegar lá no porto e tem de entrar para dentro do Brasil consumindo outro diesel, né? Gastando em termos de logística para chegar até aqui no interior. E é um diesel ruim, que é o tal do S500, né, que eles falam, que tem essa 500 partes por milhão de enxofre, ou seja, ele é mais prejudicial ainda àquilo que nós estamos falando em relação à camada de ozônio. Enquanto isso, né, nós que estamos aqui, por exemplo, o Grupo Cereal está aqui em Rio Verde, Goiás, no centro do Brasil, estamos produzindo diesel. Terra boa. Estamos produzindo esse diesel aqui. A produção é daqui, né? Um investimento do interior e principalmente gerando empregos. Nós precisamos entender que o Brasil é muito forte na produção de grãos, é óbvio. O Brasil hoje é o maior produtor de soja do mundo, né? Um dos maiores produtores de milho do mundo, de cana-de-açúcar do mundo. Então, a gente sabe plantar. E nós, até da base, salientamos muito isso, que o Brasil planta em terras que eram pastagens degradadas, o Brasil planta em terras que estavam ali quase que inutilizadas, e que essa produção é sustentável, é feita de uma maneira certa, né? Usando tecnologias novas, usando tecnologias que aumentam a produtividade. Então, a gente alimenta o mundo com esses grãos, mas, ao mesmo tempo, a gente precisa pensar a cada dia, né, em agregar mais valor a esses grãos. Então, para que nós agreguemos valor a esses grãos, a gente precisa transformar eles em produtos mais nobres. Então, o que nós fazemos aqui? Essa soja que é colhida, que poderia estar indo, por exemplo, para exportação in natura, né, indo para a China e ser transformada lá na China e gerar emprego lá na China, nós geramos empregos aqui no Brasil. A relação de geração de emprego entre uma soja exportada ou uma que a gente agrega valor é de mais de 100 vezes.
Você gera 100 vezes mais empregos, né, do que se você exportar. E é por isso que a nossa cidade, que eu tenho muito orgulho, que é Rio Verde, ela tem uma geração de empregos assim extraordinária. Aqui nós fazemos de tudo. A gente pega o grão, transforma ele em farelo, que é, na verdade, até o volume maior, né, desse produto, no caso, e o farelo é proteína pura. Então, é usado na produção de carnes, né, a proteína. E isso tudo faz com que a gente produza mais alimentos, os alimentos tenham preços mais competitivos e vai para a sociedade. E, além disso, o óleo de soja, que está, vamos supor, em torno de 100 quilos de soja, você transforma em 80 quilos de farelo, que é isso que eu comecei a explicar agora, e 20 quilos de óleo. Esse óleo de soja, a gente transforma ele em combustível. E esse combustível vai tocar aí os caminhões, né, os automóveis movidos a diesel em todo o Brasil, diminuindo um problema muito sério ambiental, que é essa questão, né, do aquecimento Adriano, global. Adriano, esse óleo de soja que é usado é aquele que já é usado, é o descartado, que antigamente Não, descartava e agora vai para... a bem da verdade, Alex, é o seguinte: quando a gente fala, pô, mas o óleo de soja não é usado também para alimentação? É, porque É, eu o- é vejo o, que a McDonald's ela entrega todo o óleo para fazer biodiesel, que elas usam. Exatamente. O óleo em si, que você usa de cozinha depois de usado, ele é também totalmente passível de poder transformar em biodiesel. Nós aqui faremos também. Inclusive, nós estamos startando agora, mas a ideia é fazer um sistema de recolhimento em todo o município, toda a região, onde nós vamos recolher esse óleo, que a gente fala que é o óleo usado, o óleo queimado, e transformar ele também em biodiesel. Mas, principalmente, é usado qualquer tipo de óleo, óleo de girassol, óleo de soja, né, óleo de mamona, Óleo de um modo geral. sebo de boi, que é um óleo, apesar que a gente pensa no sebo, aquele sebo branquinho e tudo, mas a bem da verdade é que quando você vê o sebo derretido, você vai ver, ele é um óleo, né? Então, tudo isso que, na verdade, iria sujar o meio ambiente, vamos dizer assim, né? Porque o óleo, se você jogar ele de maneira não correta nos ralos e tudo mais, isso vai parar nos Ele rios, né? empedra, né? E ele empedra, ele vai gerar muitos problemas para a sociedade. Então, todo esse óleo que poderia estar sendo usado só para isso, ele vai ser transformado em combustível. Então, esse é o combustível do futuro. É isso que é a realidade do que nós vimos no De Volta para o Futuro, quando o professor coloca lá aquela carga orgânica dentro do carro. E é isso que nós temos de defender cada dia mais, porque para o Brasil não tem nada melhor. O Brasil pode ser no futuro, né, vou falar, o Oriente do petróleo, né? Nós podemos ser, né, os sheiks do petróleo, só que o petróleo que é ambientalmente correto, um petróleo feito de plantas, um petróleo feito de algo que é renovável. Adriana. Alex, ele está falando tanto do futuro, eu vou lembrar uma coisa do passado, aproveitando a sua referência aí ao pró-álcool. Eu estou na casa dos 40, não deveria contar isso, né? Porque me entrega. Mas o meu pai teve um Voyage a álcool, que a lembrança que eu tenho, lá na década de 80, era do meu pai esquentando água no inverno para colocar no motor, para fazer o carro pegar, né? E aí, muita gente que não é do setor do agro, óbvio, ainda tem essa imagem, né, de que o álcool pode não ser uma coisa muito boa, ai, não quero, tal, tal. Veio o motor flex, nos salvou, né, porque aí já resolveu o problema, o motor flex acabou com esse problema. Total flex ainda, melhor ainda, né, mas a verdade é que o biocombustível, ele tem tantas pegadas positivas, né, ele tem tantas informações positivas, seja da cana, seja do óleo, que os números são impressionantes. Ó, tem um levantamento que diz assim, que em 2020, né, dados oficiais do governo brasileiro, que a produção de biocombustíveis no Brasil evitou a emissão de mais de 10 milhões de toneladas de gás carbônico no meio ambiente, em um ano. Então, Exatamente. é um impacto muito positivo, né? Pensa assim, Adriana, olha só, nós estamos falando aí, nós estamos passando, né, porque não terminou ainda, por essa pandemia, né? E essa pandemia é uma pandemia respiratória, não é isso?
um problema de saúde mundial por questões respiratórias. Pode ter certeza que as pessoas que mais foram prejudicadas ou que até infelizmente faleceram são pessoas mais fracas e que porventura tinham assim a sua saúde, seu pulmão mais comprometido. E por que ela tinha? Talvez por conta disso, por conta desses gases que estão aí no meio ambiente fazendo mal para todas elas. Então a sociedade precisa entender muito bem desse ponto. A sociedade precisa brigar, porque às vezes o inimigo invisível, né, que é todo esse dióxido de carbono que está aí no meio ambiente, elas não conseguem enxergar, né, o quão mal faz para todos eles. Então a gente precisa estar focado nesse assunto. A questão de saúde é algo extremamente relevante, a saúde de todos nós. E o biocombustível, ele promove, né, ele gera algo positivo contra isso, para defender isso. E, além de tudo, é o que eu venho falando, não só a saúde, ele, além da saúde, ele agrega valor, gerando empregos para toda a sociedade, principalmente para o Brasil, e é renovável. Também tem o fato de você cada vez mais consumir esses grãos que são produzidos, e até falando um pouco do etanol, porque a gente falou muito da cana-de-açúcar, mas nós não podemos esquecer que nos Estados Unidos o etanol é feito quase que na magnitude 100% praticamente por o milho. Então o etanol é feito... né? Mas lá é principalmente milho. Você faz de tudo que tem amido, né? Por causa da fermentação e a produção do álcool. Mas esse processo de produção do etanol através do milho, ele no Brasil ele não estava funcionando bem. A tecnologia não era muito boa, mas hoje está entrando com muita força, Alex e Adriana, principalmente no Mato Grosso. E aí você tem de novo o ganho que eu falei. Você gera empregos, você industrializa, agrega valor e você produz tanto o etanol quanto a proteína, porque o que sobra do álcool que é feito com o milho é o DDG, que é um produto extremamente proteico, como o farelo de soja, tá? Que é extremamente também proteico, e ambos são muito utilizados para a produção de ração animal, que é aquilo que os animais vão consumir para produzir as nossas carnes, né? Então, e além de tudo, isso para o produtor rural, olha como fecha o ciclo de maneira perfeita. Além de tudo, para o produtor rural, nós estamos gerando uma outra demanda que não só a exportação. O Brasil é muito dependente da exportação, principalmente para a China. 80% das nossas exportações hoje de grãos são para a China. E isso não é bom. Você ter um só cliente nunca é positivo. Você imagina uma empresa que vende seus produtos, mas tem um único cliente, ou que 80% do que ela vende é para um só cliente. Se esse cliente der uma desequilibrada, uma balançada, você quebra. Então, a gente precisa muito construir cada vez mais essa agregação de valor, fomentar para toda a sociedade. Ampliar o mercado, distribuir mais e fomentar para a sociedade o quanto é importante a produção de biocombustíveis no Brasil. Nós seremos, né, o Brasil vai ser a terra dos shakes do biocombustível. Nós não podemos deixar mais que petróleos do exterior, que combustíveis fósseis entrem aqui dentro. A gente precisa mostrar para o mundo o quanto importante isso é. E mais do que tudo, o mundo não está discutindo meio ambiente, o mundo está falando cada dia mais que nós precisamos proteger a Amazônia, que nós precisamos ser um país ecologicamente correto. Não tem nada mais ecologicamente correto do que os biocombustíveis. Bom, realmente você falando, a gente fica observando, né? Quantas coisas saem, quantos produtos saem da cana, né? Quando começou ali, antigamente era só açúcar e fazia cachaça. E de repente a necessidade obriga, sai o etanol, que abastece os carros. E hoje, só para você ter uma ideia, hoje 18% a 20% da nossa energia elétrica é subsidiada pelo setor sucroenergético. Exatamente. Já está abastecendo. Quer dizer, essa crise que nós estamos passando hídrica aqui, o setor sucroenergético está correspondendo com 20% já da energia aqui no Brasil. E é isso que é mais importante. Agora, veio o bio, só para você ter uma ideia, né, a nossa produção de biodiesel cresceu 8,7%. E a capacidade instalada é de 9,4%.
com consumo de 6,4 bilhões de litros, fazendo do país o segundo maior produtor mundial de biocombustível. São mais de 49 unidades produtivas em operação no país. Em relação ao biogás, que purificado leva ao biometano, o país apresentou 638 usinas em operação, que produzem cerca de 5 milhões de metros cúbicos por dia, base desse biocombustível. Em relação ao biometano, são 3 usinas em funcionamento que produzem 330 mil metros cúbicos por dia. Então, e além disso, quantas usinas estão usando agora o milho para poder fazer o biodiesel e o etanol? Então, você vê como o Brasil, hoje, ele se tornou um dos países mais importantes, e só para você entender, o pessoal já sabe, mas eu fico revoltado porque eu falo para você que eu fico revoltado como brasileiro. Eu não nasci no Brasil. A minha descendência, o meu nascimento, eu sou paraguaio, eu vim para o Brasil já criança, né? Eu vim para cá. Mas eu me apaixonei por essa terra e eu fico apaixonado quando eu vejo a grandeza desta nação, quando eu vejo que o povo brasileiro é um povo inteligente, um povo competente, um povo que não aceita desafio, que não aceita enfrenta as dificuldades de peito aberto, eles aceitam o desafio e vão para cima, né? E todas as vezes que aparece alguma coisa, o Brasil tem a resposta. Isso que me deixa muito feliz. Aí eu vejo alguns brasileiros, que para mim não é brasileiros, fica falando contra nós lá fora. Agora a gente viu agora aí realmente no presidente da ONU, quantas pessoas falando mal do nosso Brasil. Precisou o FMI lá defender o Brasil e mostrar que realmente o Brasil é um país que está em crescimento, está honrando seus compromissos e está com perspectiva de crescer acima de 5,6% no ano. Então, isso que eu falo, né? Nós sempre estamos fazendo a diferença. E o biocombustível, ele veio para ficar, principalmente quando se está na pauta dos últimos tempos, o meio ambiente. E ele está aí para isso, né, Adriano? Exatamente. Você falou muito bem, né? O discurso do nosso presidente na ONU, ele destacou muito o fato do Brasil ser um país que, apesar de produzir tantos alimentos, né? E eu falo apesar só por conta desse conceito que algumas pessoas erroneamente Adriano, só para você ter uma ideia, o Brasil sustenta 1 bilhão e 600 mil pessoas no mundo. Ele representa 25% da alimentação no mundo. Exatamente. Então, o que nós temos de fazer, Alex? O que é importante nós fazermos? Porque, apesar, né, como nós estamos falando dessa produção nossa, ela é feita de maneira correta, né? O Brasil é o único país que tem uma floresta maior do que a parte do continente da Europa, né? Então, nós não somos réus. Nós não deveríamos ser tratados como réus, né? Como alguns mas por causa dos maus brasileiros que ficam lá fora prometendo. Quantas vezes a nossa carne é embargada, a nossa soja é embargada, porque os maus brasileiros ficam botando defeito nos nossos produtos. Exatamente. E é por isso que nós criamos a base. A base está aí para justamente falar isso de uma maneira passiva, trocar ideias, conversar de uma maneira, mostrar conteúdos, né? Nós precisamos cada dia mais construir esses conteúdos, como que nós estamos fazendo aqui agora, que nós já fizemos também com outras pessoas. Nós tivemos esse dia uma live sobre crédito de carbono com o Marcelo, que é experto no assunto, falando a respeito de como funciona o crédito de carbono, que é algo que vai ser também muito importante para o Brasil. A gente acredita muito. Já está, mas a gente acredita muito nisso, né? Hoje mesmo, como uma empresa de biocombustíveis que nós somos, nós podemos comercializar os CBIOS. CBIOS são vamos falar, cédulas de crédito de carbono, né? E isso cada dia está crescendo cada vez mais. Vai ser muito importante para o Brasil conseguir entrar nesse mundo, né? De cada vez mais comercializar esses créditos de carbono, o que vai fazer com que os nossos biocombustíveis fiquem cada vez mais baratos, né? Apesar de já serem muito competitivos, mas que eles fiquem mais baratos ainda, porque alguém no outro lado do mundo está descumprindo com a sua questão de equilíbrio do carbono e ele precisa realmente pagar para nós por isso, né? Nós, dentro da base, a gente discute muito em relação à Amazônia, porque a gente entende que a Amazônia tem uma diversidade tremenda, ela é, na verdade, para nós,
assim, como se fosse uma mina de ouro ambiental. Mas é uma mina de ouro mesmo. Só que nós precisamos, como brasileiro, entender e sermos capazes de monetizar isso. A gente precisa fazer com que a Amazônia seja boa também para quem vive lá, né? Para que quem viva lá entenda que ela é muito mais importante, vamos dizer assim, em pé e com a diversidade que ela tem, do que ele pensar em derrubar ela. Que na verdade, né? Que na verdade é o seguinte, né? O pessoal, eles não querem comprar as coisas do Brasil, eles querem tomar o Brasil, né? Então eles entram no mercado para poder. A Europa tenta acabar, denegrir a imagem da nossa Amazônia para que eles venham aqui tomar conta. Isso nós não vamos aceitar, né? Se você falando de CBIO, Adriano, só para você ter uma ideia, Adriano, você falando de CBIO, os dados oficiais apontam que em 2020 foram negociados na Bolsa de Valores, a B3, cerca de 14,9 milhões de CBIOs, gerando um volume financeiro mais de 650 milhões. Quer dizer, já está no mercado a venda do CBIO. Exatamente, já está no mercado, a gente várias empresas... Já é uma realidade. O próprio produtor também está requerendo ele poder, né, ter esses CBIOs à medida que ele faça em sua produção a produção, plante e colha da maneira mais sustentável possível, que ele transforme essa produção dele em algo que gera um bem para a sociedade, como o biocombustível, né? Porque também o produtor vendendo um produto para a China, ele não vai estar agregando isso, né? Ele não vai estar gerando essa transformação que nós estamos aqui comentando, né? Então, nós precisamos disso. E nós precisamos mostrar para o mundo que o Brasil, então, é um produtor de alimentos que alimenta o mundo, né? E a minha defesa até que a gente passe a alimentar cada vez mais de maneira com produtos que são de valor mais agregado, né? Como carnes, que a gente comentou aqui, ou seja, que nós sejamos o supermercado do mundo e não o celeiro do mundo. Hoje ainda nós estamos no celeiro, mas estamos a cada dia evoluindo, se transformando cada dia mais. Temos que transformar o Brasil, industrializar o nosso Brasil. Exato, mas industrializar, Alex, de algo que é a nossa vocação. E o que é a nossa vocação? A nossa vocação é o agronegócio, né? São as agroindústrias, essa é a nossa vocação. Ninguém no mundo vai ser capaz de produzir carnes tão boas e tão baratas, vamos falar assim, competitivas, quanto as brasileiras. Ninguém no mundo. Isso eu sou capaz de apostar. É isso que eu estava falando, né? O pessoal lá fora, eles não querem negociar com o Brasil, eles querem comprar o Brasil. É bem diferente, eles querem comprar, como muitos países estão entrando no Brasil, adquirindo indústria, adquirindo terra, tudo, e leva que para a própria China. Ela compra soja bruta para poder gerar emprego para os chineses, sendo que deixa de ser, e o Brasil fica aqui. Eu penso assim, a exportação ela é muito importante, porque nós temos um volume muito alto, né, de produção, somos capazes de produzir praticamente o dobro que a gente produz hoje. Nós sabemos fazer, né? Sabemos fazer e sem desmatar um pé de árvore em lugar algum. Tá? Mas eu acho que o Brasil, é uma opinião pessoal, o Brasil precisa sim, cada dia mais, pensar em como ir devagar aumentando a sua capacidade de industrialização aqui, tanto por conta dos biocombustíveis, que nós já estávamos aqui comentando, quanto por conta dos alimentos, mas alimentos mais nobres. Nós vamos vender processados, salsichas, né, nuggets, ou seja, pizzas embaladas. É isso que nós precisamos vender para esse pessoal lá fora. E todo mundo vai gostar, porque a qualidade é muito grande, né? Nós temos pessoas, outra coisa que a gente precisa olhar muito é que o Brasil, ele, ao contrário da Austrália, né, que eu acho que tem ali 20, 30 milhões de habitantes, o Brasil tem 220 milhões de habitantes. O Brasil precisa de emprego. Então, essas pessoas, para serem empregadas, elas precisam que a gente transforme, que a gente mude esse conceito de vender só matéria-prima, que vem lá de trás também, né? O Alex pode até nos falar um pouco mais aí, desde do pau-brasil, depois foi o café, né? Ou seja, é um absurdo. O Brasil é o maior produtor de cacau do mundo, mas o chocolate mais explorado. O chocolate mais famoso é o suíço. Não pode, né? Nós não podemos deixar isso acontecer.
Nós não podemos falar que a carne americana é mais gostosa que a carne brasileira. Não é nunca. O Adriano, o Brasil precisa voltar a ser patriota. Você vai nos Exato. Estados Unidos, cada prédio, cada morador tem uma bandeira americana. Lá, para eles, tudo que é melhor é o que eles fazem. Entendeu? O Brasil não, o Brasil, tudo que é melhor é o que está lá fora. O brasileiro acha que o que faz não serve. E outra coisa, você falou que o Brasil precisa diversificar os seus clientes, o mercado, abrir mercado, não ficar só na mão da China ou dos Estados Unidos. Tanto é que os dois países hoje ficam disputando quem vai ter domínio sobre o Brasil. Está na hora do Brasil gritar sua independência e mostrar que ele sabe caminhar e ele escolher para quem ele quer vender. Porque a China, como ela sabe que ela é dependente hoje dos produtos do Brasil e dos Estados Unidos, ela está buscando a sua independência, porque ela fala, se o Brasil amanhã não quiser vender mais comida para nós, se os Estados Unidos nós tiver problema não quiser, como que nós vamos alimentar esse povão que está aqui na China? Eles estão buscando outros lugares para manter a alimentação. Exatamente. E o Brasil também tem que pensar nisso, porque se a China para de comprar, o que nós vamos fazer com essa sobra de produção? Então, exatamente. Agora, nessa última reunião da ONU aqui, o ministro da Inglaterra, ele conversou com o presidente pedindo para abrir mercado para poder comprar alimento do Brasil. Olha exatamente. Só. Então, Alex, nesse contexto, acho que é algo importante de comentar, é que foi aprovado, né, uma lei onde que o Brasil incrementaria 1% por ano no biodiesel em relação ao diesel do Brasil, né? Ou seja, a mistura de biodiesel no diesel. Isso para que em 2023 nós alcançássemos 15% de mistura. Porém, agora, por conta dessa alta dos alimentos em relação à questão do coronavírus, né? O óleo de soja subiu. Aumenta no mundo inteiro. Exatamente, é um aumento mundial. Senão o pessoal que pensa que é só o Brasil. Não, mundial. E ele é um aumento mundial dos alimentos e também dos óleos, por conta dessa vontade, dessa ansiedade, né, do mundo em ser green, em buscar biocombustíveis. Os Estados Unidos mesmo é um país que está produzindo, além do etanol, o biodiesel, ou seja, ele está cada dia mais transformando sua matriz energética em biocombustíveis. E se ele está fazendo isso, se a China está fazendo isso, é porque é bom, né? Então, a gente tem de entender que eles estão nesse caminho. Bom, então, em função disso, houve uma alta do preço dos óleos. E os óleos, por ficarem mais caros, também o biodiesel acabou ficando mais caro. E o Brasil, nesse contexto, acabou, na minha interpretação de maneira errada, agora recentemente, reduzindo o percentual que era para ser 13% nesse momento e voltando para 10% da mistura. Isso não é bom por quê? Porque você acaba gerando um impacto no mercado como um todo, né, de indústrias que estavam investindo, empresas que estavam investindo, que às vezes possam se perguntar, pô, mas será que o Brasil realmente quer isso? Será que ele não está querendo uma coisa diferente do que a gente pensava ou do que o mundo está pensando? Então, a gente precisa também falar isso para a sociedade, para que a sociedade cobre, fale, não, eu quero o biodiesel, eu acho importante, por tudo que está sendo apresentado aqui, né, um combustível ambientalmente correto, que gera empregos para toda a sociedade, que gera distribuição, ou seja, pulveriza, você sai desse mercado único chinês, pulveriza as nossas vendas, né, que agrega valor, que gera tributos para a sociedade. Então, tudo isso aí é muito importante. E que mais que tudo isso, né, que é o mais importante de tudo, que gera saúde, né, que faz com que as pessoas tenham mais saúde. Pessoas que passam aí o dia inteiro dentro de um ônibus, respirando aqueles gases que saem ali dos caminhões e dos ônibus, essas pessoas, quanto mais esse combustível que estiver sendo queimado ali for um combustível bom para o meio ambiente, melhor será para a saúde delas. Então, nós precisamos levantar isso para que o Brasil volte ao prumo, né? Que o Brasil volte a estar trabalhando aí os percentuais corretos. Nós temos países aí no mundo que já trabalham com 30% da mistura, bem mais que nós, e que a gente comece a mostrar para o mundo, porque aí é importante que a gente fale sobre fatos, né? A gente chegue, por exemplo, para alguém que esteja nos condenando, vocês não são ambientalmente corretos, vocês estão tendo problema na Amazônia, que a gente chegue e fale com números, fale, olha, a Amazônia continua do tamanho que sempre foi, e o Brasil é um país que mais biocombustíveis produz,
esses biocombustíveis que ele está produzindo geram empregos, gera mais alimentos, né? Ao contrário de que muitos possam pensar, é o que eu tenho falado aqui, vou repetir de novo, porque eu acho que isso é importante. Quanto mais biocombustíveis forem feitos, mais alimentos, gera mais energia elétrica. Então, é tudo de bom. E nós precisamos buscar cada vez mais que esse percentual no Brasil seja 100% em relação à tecnologia, né, Adriana? Que no começo o álcool era um problema, né? A Adriana comentou no começo que o álcool, no início, teve problema, que o carro não pegava, que o pai dela tinha de ficar lá tentando ligar o carro, ficava lá meia hora tentando ligar, e a tecnologia resolveu tudo isso, né? A tecnologia trouxe aí os carros flex, trouxe aquele tanquinho de gasolina que você consegue colocar para dar uma partida inicial, que era o único problema do álcool, né? Antigamente tinha que improvisar nessa época que a Adriana estava falando. A gente ia no mecânico, mandava instalar um reservatório de gasolina. Na época do frio, você injetava a gasolina primeiro para depois. Você lembra disso, Adriana? Mas agora eu vou contar uma coisa mais legal para vocês. Eu fui obrigada, digamos assim, né? Eu tive um problema com um carro que eu tinha o ano passado, um problema de fábrica do carro, tá? Eu fui obrigada a trocar o carro e peguei raiva, né, de uma determinada marca, porque eu tive um problema com o carro. Peguei um carro de uma outra fábrica da Chevrolet agora e fui perguntar na concessionária, né? Eu falei assim, olha, onde que é o reservatório de gasolina, né? Esse reservatório que vocês estão falando? O mecânico olhou para mim assim, o mecânico já olha para a mulher daquele jeito, né, gente? A gente está perguntando, ele falou assim, não, moça, isso aqui é partida frio, ó, não precisa mais, a tecnologia do motor nem precisa mais daquele, mesmo que você colocar etanol, mesmo que você colocar qualquer coisa aí, gente, é uma maravilha. Esses dias nós tivemos frio extremo, assim, né? Aqui em Cravinhos, da onde eu estou falando, nós tivemos 3 graus, 1 grau, vocês devem ter visto fotos aí que a gente teve geada e tal, e de manhã, sem reservatório, sem nada, o carro pegou show, ó, não tem mais problema com nada não, graças a Deus. É isso aí, a tecnologia e com ações ou mudanças simples, né, nos componentes desses automóveis, né, tecnologia. Você consegue, com essas mudanças simples, você consegue usar, né, esses combustíveis diferentes, né, que a gente está falando, né, os biocombustíveis. Então, a gente precisa cada dia mais defender como brasileiros. E aqui, Alex, você falou sobre a bandeira do Brasil. Aqui na nossa região, uma região de produtores, uma região do agronegócio, uma região da agroindústria, aqui você vai ver muitas bandeiras do Brasil. Quando você anda aqui pelas fazendas, pelas cidades, pelas casas, pelas indústrias, você não anda aqui por mais de, vamos falar assim, de 1 quilômetro sem ver uma grande bandeira do Brasil hasteada e mostrando exatamente isso, mostrando o patriotismo que a gente precisa ter. A gente precisa defender o Brasil, independente de partido político, independente de quem seja lá em cima, que esteja presidindo, nós precisamos defender o Brasil, nós precisamos que nós melhoremos nossas leis para que as empresas possam funcionar de maneira mais adequada, menos burocracia, para que essas empresas possam crescer, para que surjam novas empresas cada dia mais, empresas que trabalhem o grão, né, que elaborem cada vez mais esse grão para que ele se transforme em produtos cada vez melhores. Você falou do etanol, o quanto que você tem produtos e subprodutos do etanol, é o mesmo para a soja. A soja faz um monte de produtos. Nessa transformação em farelo, você pode transformar em farelo de altíssima proteína. Aquele NAN que as crianças usam é feito da soja, ou seja, uma proteína super nobre para que as crianças recém-nascidas se alimentem, né? Às vezes, algum problema que a mãe não consegue amamentar da forma adequada. Então, tudo isso vem dessa agregação de valor, de busca, né? O biodiesel, ele não produz só o biodiesel, não. O biodiesel, você está produzindo ali a glicerina, que é muito usada para a produção de tintas, para a parte farmacêutica. A China importa horrores da glicerina produzida do Brasil, porque lá ela transforma em milhares de outros produtos. Vocês terem uma ideia, você consegue produzir plástico. Tem uma empresa aí de São Paulo, vocês estão em São Paulo, que compra de nós o óleo de soja para a produção de plásticos biodegradáveis.
ou seja, você tem um leque de produtos feitos através desse grão gigantesco, e tudo isso pode ser feito aqui no Brasil, né? Tudo pode ser produzido aqui para agregar valor e gerar empregos. Ô Adriano, hoje no portal Visão Agro, a gente está destacando um artigo do deputado Arnaldo Jardim, que fala sobre essa economia circular, que é exatamente isso que você está destacando, né? Que é essa perfeição, né, na produção aí, né, que engloba todos os ciclos, e parece que o governo realmente está atento a tudo isso, criando políticas, né, para incentivar essas práticas ambientalmente corretas. E eu queria que você comentasse esse ICMS do milho, agora, né, que o pessoal que é produtor, inclusive de proteína, comemorou, e se você concorda com isso, se você acha que a legislação brasileira está de acordo, está acompanhando essa evolução aí do mercado green. Na verdade, Adriana, falando um pouco, antes de falar da legislação, eu quero contar que você chamou um tema aí muito legal e eu quero falar na prática desse tema aí que você comentou. Aqui, para você ter uma noção, vocês falaram muito do agrocluster, né, que é toda essa ligação de empresas que fazem a matéria-prima da outra e que, no final, se transforma tudo isso em produtos melhores. A Rio Verde é a cara disso, né? Nós estamos aqui, não é falando que é a minha cidade, não, mas para você ter uma ideia, nós produzimos... aí é bom demais. Aqui, toda essa produção do campo, né, é colhida, vem para as unidades armazenadoras, ali é padronizado, e passam pelas fábricas. Na fábrica é processado, transforma em farelo, o farelo vai para outra fábrica ser transformado em carne, e assim sucessivamente. Porém, no processo como um todo, você tem algumas cargas orgânicas, né, geradas nesse processo. A cinza das caldeiras, por exemplo. Aqui, nós pegamos todas essas cargas orgânicas, juntamos e transformamos em adubo. E esse adubo volta para o meio ambiente, vai lá para a plantação e é transformado de novo em grão. Ou seja, um ciclo perfeito, né, sustentável. E os produtos que saem desse ciclo são o quê? Alimentos para todo mundo, para toda a sociedade, e combustíveis e energia elétrica. Então, olha o quanto é positivo todo esse ciclo aqui para nós. Em relação à tributação, Adriana, eu acho assim, no Brasil, falar de tributação é uma coisa extremamente complexa, por ter tributo aqui é o que tem, né? Regras cada dia mais diferentes, muda da noite para o dia. Então, realmente, o Brasil precisa evoluir muito na questão tributária. É muito importante que a gente evolua nessa questão tributária, porque, infelizmente, é muito difícil agregar valor nesse país com a questão tributária que a gente tem. Eu não sei se vocês sabem, mas para exportar o grão, não existe tributação alguma. Por conta da Lei Candir, você consegue exportar o grão sem ter nada de tributo. E até está certo, porque você exportar a tributação é algo muito esquisito. Balança comercial, né? Porém, quando você agrega valor ao produto, já existem no processo tributos inerentes. Por exemplo, o Brasil é um dos únicos países do mundo que tributa a mão de obra. É um absurdo você tributar a mão de obra. É algo que é inexplicável. Um trabalhador ter de pagar tributo por trabalhar, porque quem paga é o trabalhador. Então, isso é um absurdo, nunca devia existir a tributação da mão de obra. Então, a partir do momento que você agrega valor, você começa a gerar tributos dentro do seu produto. A energia elétrica no Brasil é tributada. Então, você compra de novo um produto tributado e coloca ali. Então, quando você começa a transformar aquele grão de soja que vai para a China sem pagar nada de tributação e gera emprego só da porteira para dentro, porque ele não gera emprego da porteira para fora. Eu já comentei com vocês. A geração de emprego da agregação de valor é 100 vezes maior. 100 vezes maior. E pode ser 1000, se você transformar esses produtos em outros produtos cada vez mais novos. Se esse ciclo for perfeito, né? Foi perfeito, exatamente. Então, quando você começa a agregar valor, você começa a embutir tributos dentro do seu produto. E aí, mesmo que você exporte esse produto, se for o caso, né, que você vai exportar, e aí também vai usufruir dessa Lei Candir, esse produto já foi tributado. Ou seja, o país fomentando cada vez mais você exportar in natura. Você não agregar valor quando você fala da questão tributária.
Eu não sei se eu entendi bem a pergunta que você falou em relação à questão de ICMS e tudo mais, mas provavelmente no etanol houve agora uma mudança em relação a você poder vender direto para os postos de combustíveis. Para o etanol foi muito importante, porque o etanol ele já tem uma história muito grande dentro do Brasil. O Alex comentou aí, eu não sei exatamente a data quando o etanol começou, mas depois o Alex pode nos refrescar a memória. Mas eu garanto que o etanol tem mais de 40 anos que está no Brasil, né? Que o etanol está no Brasil dominando. Então, o etanol já é um produto consolidado, um produto que já tem uma visão de mercado muito mais de cultura, muito mais consolidada. O biodiesel nem tanto. Então, há uma preocupação muito grande agora no biodiesel, porque o governo fazia essa venda do biodiesel através de um leilão controlado pela Agência Nacional do Petróleo e Petrobras. Com o leilão, você garante que a quantidade de mistura vai ser correta no diesel, porque as empresas que são distribuidoras de diesel são obrigadas a ir no leilão e comprar esse percentual, o percentual correto. A partir do momento que você tira esse leilão num mercado que ainda não está maduro, que é o que está acontecendo agora, a gente corre o risco dessas empresas distribuidoras, que nem todas são sérias, né? Existem milhares de empresas, tem as maiores, que obviamente são sérias, mas a gente não pode garantir que todas são, que essas empresas não comprem o percentual que foi determinado e que caia ainda mais esse consumo de biodiesel no Brasil. Então, nós precisamos tomar muito cuidado. Não pode ser isso assim, da noite para o dia, acontecer de sair, né, o governo da regulação desse assunto, no caso do biodiesel. No caso do etanol, é interessante, porque as empresas já estavam maduras, elas já entendiam, já existe uma venda de etanol, puro etanol, né? Você acabou de falar que seu carro é movido a etanol e você tem consciência e gosta de comprar o etanol em si. Mas se você fizer isso com o biodiesel, é perigoso você ter um problema, porque o biodiesel, como eu disse, não está tão consolidado. As pessoas ainda não entenderam a vantagem do biodiesel. O que vai acontecer daqui a uns anos, eu não tenho a menor dúvida que vai acontecer. Então, eu acho que o Estado precisa se envolver mais, não adianta ele deixar isso a Deus dará, ele precisa se envolver mais no assunto no que diz respeito ao biodiesel, mas no que diz respeito ao etanol, me parece uma medida correta. Realmente, as coisas vão modernizando e a tendência é realmente aumentar o uso e o consumo do biodiesel, né? Da mesma forma que hoje o etanol se tornou um dos principais combustíveis do Brasil e está avançando no mundo afora, né? Você pega lá na Índia, lá já está aumentando, já foram para 10% do etanol dentro da gasolina e vai aumentando isso em todo lugar. Então a gente fica muito feliz com isso, de saber que foi um produto que nasceu no nosso país, de uma necessidade, né? Faz mais de 40 anos, sim, que o etanol surgiu no Brasil. E o que eu fico feliz é que quantos produtos, subprodutos surgiu de uma única planta. Hoje não se perde nada, né? Eu lembro quando se fazia, a gente ia para as usinas, tinha aquela montanha de bagaço. E aí os usineiros falavam assim, aquilo era um problema para as usinas, não sabiam o que fazer. Então eles davam o bagaço para que as pessoas pudessem buscar os fazendeiros, sitiantes, para dar pagado. Entendeu? E dali você viu, hoje ele usa a queima para poder alimentar a caldeira e também para fazer o Alex, nosso etanol. não tem para quem quer o bagaço hoje. O Não, bagaço acabou. hoje A palha da cana, que era problema, porque queimava a cana, né? Falou assim, e agora que não pode queimar mais a cana, que tudo é cana crua, o que nós vamos fazer com a palha? A palha hoje ela está servindo de forrageira para conservar o solo. Olha Exatamente, só, não perde nada mais. Nada, Então, nada. parece que hoje, e a mesma coisa do boi, né? Do boi se aproveita tudo, né? Dizem que Agora, só não aproveita do boi o berro. mas a gente berra por ele. Mas eu acredito que um dia eles ainda vão dar um jeito de aproveitar o berro do boi. Usa o berrante. Mas é isso daí. E eu fico muito feliz de ter recebido você no programa. Você vê como que passa rápido? Nós já estamos chegando ao final. Então, Adriana, mais alguma pergunta para a gente estar liberando o nosso convidado? Não, Alex, eu acho que a conversa foi excelente. É como eu disse, esse assunto é vasto. Se a gente ficar aqui puxando alguns fios aí dessa meada, a gente vai ficar mais tempo ainda e a gente pode voltar ao assunto,
porque está sempre se renovando, graças a Deus, né? A sabedoria do universo colocou o petróleo finito. Então, de qualquer forma, a gente tem que evoluir, né? Porque daqui a algum tempo, além de poluir, além de ter todos esses problemas aí, petróleo acabou, né, gente? Não adianta mais ficar investindo nisso. Os sheiks que não me ouçam. Não, e é verdade, porque você vê que antigamente o povo tinha pouco tempo de vida, né? Homens morriam com 60, 65 devido a muito trabalho exaustivo. Hoje você está vendo aí, chegar a 100 anos, aí já temos várias pessoas com mais de 100 anos aqui no Brasil. Então você vê como que a tendência é sempre melhorar, sempre evoluir. Exatamente. O que Então, nós precisamos... Oi, pode falar, desculpa. Adriana. Não, desculpa, Alex, te interromper. Eu só queria agradecer, né, o Adriano, a gentileza dessa entrevista ótima, o pessoal da sua assessoria também, Adriano, também foi muito solícito conosco. Nós deixamos aí aberto para o envio de artigos técnicos, de mais informações para o portal Visão Agro, viu? Nós estamos à disposição de qualquer iniciativa que seja para a divulgação de boas notícias do agronegócio. Legal, eu também quero agradecer e também destacar mais uma vez, né, a base, né? Pedir para que todos que estejam nos ouvindo nos sigam nas redes sociais. Nós estamos no Instagram, estamos no Facebook, nos sigam lá, BASE, né? Base AgroScience, né? Então vamos nos seguir lá para que vocês vejam todos os conteúdos que nós estamos promovendo. Mandar um abraço para todos que fazem parte, né, que fundaram a base. Eu não vou destacar o nome de cada um, mas nós somos 9 sócios fundadores, vamos chamar assim. E dizer que também fiquei muito feliz de estar aqui com vocês, Adriana e Alex. Espero que tenha contribuído aí um pouco para defender cada dia mais esse nosso país, o nosso Brasil, gerando empregos, produzindo alimentos e energia sustentável para todo mundo, para todo o planeta. E, inclusive, viu, Adriano, aproveitando aí a sua deixa, eu quero promover um debate aqui, viu, Adriano? Adriano e Adriano, eu quero promover um debate aqui, porque eu não me conformo. O Brasil é um dos maiores produtores de alimento. E nós temos em nossa terra brasileiro passando fome. Isso é uma grande, então é uma nós grande precisamos incoerência. discutir o porquê isso. Se nós alimentamos mais de 1 bilhão de pessoas lá fora e não conseguimos alimentar o nosso povo no Ô, Alex, isso vem um pouco a calhar com o que eu estou falando. Agregar valor no Brasil, hein? Agregar valor no Brasil. Pensa nisso. Alimentos, agregação de valor no Brasil, cada vez vão gerar mais alimentos aqui. Será que os nossos alimentos não estão sendo produzidos e embarcados tudo para a China? Vamos pensar nisso, né? Não, mas é o que a gente fala, mas aquilo que eu falei. Infelizmente, nós temos maus brasileiros, nós temos maus políticos que estão vendendo. Se você fizer um levantamento aqui, se você pegar o Geopolítica sobre o Brasil e ver quantas coisas nossas já não estão mais nas nossas mãos. O presidente vive denunciando, a Unióbio está na mão, o minério está na mão de país tal, país tal, país tal. Entendeu? E o brasileiro, o povo brasileiro ainda não acordou totalmente, entendeu? Porque a gente tem que ficar esperto, porque nós vamos perder tudo isso aqui. Nós vamos virar o fazendão do mundo. A solução é agregar, Alex, pega essa palavra, agregar valor no Brasil. Exatamente. Vamos agregar valor no Brasil. Aquilo que eu falo, a partir do momento que você se torna patriota, a partir do momento que você amar o teu país, é que eu falo, na sua casa, ninguém vai lá meter o dedo lá na tua casa, meter o dedo no teu nariz, falar como você tem que cuidar da sua casa, como você tem que educar os seus filhos, como você tem que tratar a sua esposa, como você deve investir o seu dinheiro. Ninguém vai lá falar isso para você. E assim tem que ser no Brasil. Ninguém tem que vir lá de fora querer botar ordem na nossa Amazônia, querer botar ordem no nosso produto, querer... Entendeu? A gente tem que começar a fazer isso daí. A base está aí para isso. Mas a nossa ideia é estar falando isso, Alex, de uma maneira, vamos dizer assim, polida. Mostrar para o mundo que a gente faz o que eles querem, mas do nosso jeito, e que a gente vai cada dia mais ser exemplo para o mundo. Então, a gente precisa mostrar isso. E, primeiro, eu acho que a gente precisa estar com isso consolidado no Brasil. Eu também fico muito contrariado com brasileiros falando mal do Brasil.
Esses brasileiros que falam mal do Brasil, eles precisam conhecer melhor esse país. Eles precisam entender o que nós fazemos aqui, o quanto os produtores brasileiros são eficientes, o quanto os produtores brasileiros preocupam-se com o meio ambiente. O produtor brasileiro não está preocupado em destruir a Amazônia, não. Para ele não tem interesse nenhum. Ele só quer ganhar dinheiro. Quanto mais áreas tiverem produzindo, talvez até pior para o produtor, porque o produtor que está aqui em Goiás ou que está em São Paulo, se tiver mais áreas produzindo, ele vai ganhar menos, porque vai ter mais oferta do produto dele, e ele pode ter preços aí que não sejam remuneradores para aquilo que ele precisa comprar de insumos. Então, o produtor não tem isso, não. O produtor ele quer sustentabilidade, o produtor quer fazer a coisa certa, o produtor é patriota. O produtor brasileiro, ele é patriota. Então, a gente precisa mostrar isso para a sociedade e a sociedade se unir. É o que nós queremos. A base, ela quer isso, ela quer criar essa ponte, ela quer chegar nas ONGs, que às vezes, de próprios brasileiros que estão falando mal, e mostrar, olha, vem cá, nós somos aqui, ó, produtores também, jovens, temos exemplos para mostrar, exemplos de produções de qualidade. Eu acabei de falar para vocês aqui o quanto que o ciclo perfeito aí do biocombustível, né, transformação no adubo, né, da carga orgânica, ou seja, tudo perfeito. Então, nós temos isso tudo para mostrar assim para o planeta e principalmente, como você está levantando, para aqueles brasileiros que ainda não entenderam que a gente está todo mundo no mesmo barco e que se o barco afundar, morrem todos. Verdade. E não adianta remar cada um para um lado, né? Senão o barco só fica girando assim, ó. Exatamente. Bom, obrigado, viu? Obrigado. Não, o que é isso? Ó, só para você saber, tudo isso só foi possível por causa do patrocínio da Nova Smart, uma empresa de tecnologia especialista em soluções para a indústria 4.0. 47 anos de pura tecnologia. Para maiores informações, acesse o site da Smart, smart.com/Brasil. Visão Agro Talk pode ser acessado através do Facebook da Visão Agro e também no YouTube. Você que não pôde, às vezes você pegou esse bate-papo pela metade, mas quer ouvir na íntegra, é só você entrar no Facebook da Visão Agro e também no YouTube da Visão Agro. Passe para os amigos e colegas de trabalho, pode ser ouvido a qualquer momento do dia, pode ser de manhã, à tarde, à noite. Isso que é importante, se manter informado. Quer conhecer mais um pouquinho da Visão? www.visãoagro.com.br. Entre e venha nos conhecer. Adriano, muito obrigado. Adriana, mais uma vez, colega de trabalho, muito obrigado. E até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau para vocês.